Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Marcos. Boa noite, Max. Tá? Hoje eu vou estar apresentando para vocês algumas melhorias no Multimoedas V2 com a intenção de melhorar a performance dele para quem é usuário dele. Tá? Vou compartilhar a minha tela do MetaTrader para a gente dar aula, tá bom? Deixa eu só mudar as coisas aqui. Ok. Bom, de uns dias para cá eu estava reparando algumas necessidades, né, a ser feitas no Multimoedas V2 para que facilite para vocês que estão negociando, tanto no modo fechamento global ou no fechamento individual, né? E com a ideia de realmente assim facilitar. Uma delas, deixa eu fechar esse backtest aqui. Uma delas é isso aqui, ó, pessoal. É algo bem simples, tá? Eu trocando uma ideia com o Max, ele falou, cara, ter um botão para fechar as ordens que estão positivas dos pares, né? Quando eu falo fechamento de ordens, são tipo essas aqui. Presta atenção. Deixa eu pegar aqui para vocês anotarem aqui, tá? Só um minutinho. Deixa eu tirar uma tela aqui porque está me atrapalhando. É isso aqui, ó. Tá vendo esse tipo de ativo aqui, ó? Ele está positivo, tá vendo? Tá vendo esse que outro ativo aqui embaixo? Ele também está positivo. O que acontece? Para vocês que estão negociando com multimoedas V2, fechamento global, vocês devem ter reparado que em alguns momentos ele quase fecha todas as ordens. Em alguns momentos eles geram uma boa quantidade de lucro, mas não realiza aquele lucro de 1%, que seria o fechamento global. Então, testando essa estratégia aqui, já faz uns 30 dias que eu estou testando, uma coisa muito importante que eu resolvi fazer foi a possibilidade, até mesmo de quem utiliza o fechamento global, ter o fechamento dos pares positivo quando a somatória dos pares positivos atendem um certo requisito de valor ou percentual. Tá? Nós já tínhamos o fechamento global, onde a gente estipulava um percentual, que seria algo em torno de 0,5% a 1%, né, que a gente teve alguns vídeos para trás. Só que a gente não tinha o fechamento de um par dando lucro, igual esse que está marcado aqui na tela, estão vendo aqui, ó, temos dois pares dando lucro aqui, ó, temos esse e esse par. Então, se você observar bem, quase todos os dias, se não for todos os dias, pelo menos a cada 2, 3 dias, você vai abrir o seu MetaTrader e vai ver que tem 2, 3, 4 pares dando um lucro até legal. Só que longe de atingir o 1% exigido do saldo em aberto aqui, né? Que seria o quê? Quando esse saldo em aberto estivesse em 1%, ele faria um fechamento global de todas as ordens. Só que com isso não acontecendo frequentemente, o pessoal começou a falar, olha, o meu já faz uma semana que não fecha o fechamento global, outro também falando, aconteceu comigo, tá? Eu também passei por isso. Então, a minha técnica inicial foi criar um simples botão. Eu criei um botão inicialmente. Então, eu vim reparando que todos os dias, ou a cada 2, 3 dias, eu abri o MetaTrader e a somatória dos meus pares positivo, né, estava gerando uma lucratividade muito interessante. Então, tinha dia que eu abri aqui, tinha um par, 2 pares, teve dia de ter 3, 4, 5 pares, onde a somatória desses pares me dava mais ou menos algo em torno de 1 a 2% do saldo da minha conta. E eu falava, pô, não vou fechar para ver. O que acontecia? Quando eu não fechava, eu via que aqueles pares que estavam positivos voltavam a ficar negativos e depois de alguns dias eles voltavam a ficar positivos. Então eu falei, não, eu preciso ter algo que eu possa
possa estar fazendo o fechamento desses pares que na somatória me dá uma rentabilidade legal. E eu comecei a fazer isso através desse botão aqui, ó, tá? Desse botão azul aqui, tá? O azul que eu tô falando. Tanto que na versão de vocês não tem esse botão. E eu comecei a fazer manual para eu testar. E eu comecei a ver o quê? Que trabalhando dessa forma, analisando um lucro legal, mesmo que não seja todas as ordens, mas que seja parte das ordens, né? Vamos supor que eu tenho 2, 3, 4 pares dando lucro, tá? Presta atenção, eu só pego ativos com lucro, eu não pego ordens com lucro, eu pego ativos, tá? Eu não vou lá e pego uma ordem do ativo tal, não, não é isso. Eu pego o ativo que está dando um lucro, somo todos eles, atingiu a lucratividade que eu quero, eu clicava no botão Close All Positive Pars. Eu clicava lá. E eu comecei a reparar que o meu lucro começou a subir e o meu rebaixamento, que já estava em andamento, ele permanecia. Às vezes ele aumentava um pouquinho, às vezes ele reduzia. Só que o principal era que eu estava lucrando com esses acontecimentos que a cada 2 dias, às vezes até todos os dias. Então, assim, eu pegava uma lucratividade e com isso eu vinha acumulando capital. Então, eu falei, olha, isso é uma coisa interessante. Eu estou fazendo isso já faz um mês e eu vou te falar, vale muito a pena. Por quê? Porque você pega um percentual interessante, né? Eu não estou falando de lucrinho mequetrefe, não estou falando de você chegar aqui e ter 5, 10 dólares, não é isso. Eu estou falando da somatória de lucro, tá ali na casa de 1% do saldo da sua conta. É algo que vale a pena. Tá? Isso eu passei a fazer fechamento desses pares de forma assim, um automático e manual, porque eu criei um botão para fazer isso, porque não tem como, né? Não tem como eu abrir a parte do terminal aqui, se você prestar atenção, não tem como eu pegar o terminal aqui e começar a fechar. Imagina o trabalho que ia me dar. Então, para facilitar, eu criei esse botão. Só que trocando uma ideia com o Max, ele falou, Flávio, faz isso de forma automatizada, onde a pessoa o lucro que ela quer ter da somatória desses pares e quando a somatória acontecer, o robô vai lá e fecha automático. Então é o que eu quero apresentar para vocês agora, tá? Agora eu vou abrir aqui as propriedades do Expert para a gente mostrar o que foi feito. Observa aqui, pessoal. O de vocês não tem isso aqui, tá? Ó, essa parte aqui o de vocês não tem. Então, eu criei essa parte ativa lucro pares positivo para que você, uma vez ativado, você possa salvar os lucros dos pares, da somatória dos pares que estão positivos. Então, eu tenho a opção. Então, eu tenho a opção por valor e também eu tenho a opção por percentual. Então, agora, para vocês que querem salvar lucro de pares que já estão positivos, basta vocês aqui determinar o ativo dinâmico pares positivo verdadeiro, deixa esse parâmetro ativa lucro pares positivo verdadeiro também, e aqui embaixo você determina o percentual de lucro que você quer. Eu recomendo deixar em 1%. Tá? Deixa aqui em 1%. Para quê? Para que, enquanto o seu fechamento global não está conseguindo que todo o lucro dê 1%, pelo menos quando somatória dos pares, 2, 3, 4 pares, somar 1%, você já salva aquele 1%. Por que eu falo isso? Porque se você não fizer isso, o fechamento global pode demorar mais ainda. E o objetivo é, se já está dando um lucro legal, a somatória deles de 1%, vamos aproveitar. Porque se ele fizer isso 10 vezes, você já pega 10% ali no decorrer dos dias ou de um mês. Então, o seu fechamento global, por mais que ele ainda está em aberto, e ele vai continuar permanecendo com o drawdown ali naquela faixa que ele estava antes,
você vai salvando o lucro. Recomendo percentual legal, tipo 1%. Não adianta vir aqui nesse parâmetro e querer pegar mixaria, tá? Só vale a pena o uso desse parâmetro, tá? Se você pegar um lucro legal, tá bom? Então, esse foi uma das melhorias que a gente fez, que foi a criação do parâmetro aqui, onde você ativa ele, ó. Deixa eu limpar aqui. Recapitulando, você precisa ativar esse parâmetro, tá? Por default, ele vem falso, então se você quiser utilizar, você vem e clica verdadeiro, ok? E se você quiser utilizar em valor, você coloca um valor que vale a pena. O exemplo desta conta aqui, ó. Preste atenção. Essa conta aqui é uma conta Centos, ela tem 96 mil aqui. Então, teoricamente, aqui, se fosse em valor, você precisaria colocar pelo menos aqui $1.000 aqui, tá? Se fosse em valor. Mas se você quiser utilizar em percentual, você vem aqui na parte do percentual, aqui embaixo, habilita o percentual para verdadeiro, porque o default vem falso, então você coloca verdadeiro, e aqui você coloca 1% da sua conta. Tá? Essa é a primeira alteração que nós fizemos. Lembrando que ele vai fazer a somatória dos lucros dos pares que estão positivos. Ok? Bom, qual foi a segunda alteração que eu fiz para vocês aqui no Multimoeda V2 para facilitar a configuração? Vamos rolar ele aqui para baixo. Aqui, ó. Eu fiz essa implementação aqui para dar mais flexibilidade para vocês. Todo mundo que trabalha com preço médio sabe que o grande perigo do preço médio se chama o fator Martingale. Tá? Esse robô aqui, ele trabalha um pouco diferente do Scalp. O Scalp que nós temos a distância retração com base em quantidade de pontos, tá? E um fator Martingale para cada um. Aqui no Multimoedas nós temos a primeira ordem de retração, você determina a quantidade de pontos. A primeira ordem de retração, eu considero que eu já tenho uma ordem aberta. Quando eu abrir a segunda ordem, essa segunda ordem é a primeira ordem de retração, porque aquela primeira é a ordem do robô, então ela é a padrão. Então, a primeira ordem de retração que abre, você já sabe, na versão que você tem, que você determina as distâncias de retração. Então, você tem a configuração da ordem 1, ordem 2, 3, 4 e 5. Isso nada mudou, tá? Isso aqui você já tem aí. O que mudou é que agora, para cada uma dessas ordens, você tem um fator Martingale que você quer utilizar. Então, como a gente sabe que o que vai te dar dinheiro nesse mercado não é ficar abrindo ordem a cada momento, porque senão você corre o risco de o mercado pegar uma alta muito forte, uma baixa muito forte e te estopar. Então, o que acontece? Você pode dizer para o robô que a primeira ordem de retração você não quer martingale, por exemplo. Tá? E você também pode configurar na segunda ordem de retração o fator martingale que te agrade. Ou se você quiser deixar 1.0 aqui, também fica a seu critério, entendeu? Então agora você pode configurar até a quinta posição. A partir da quinta ordem de retração, ele obedece o martingale, que é esse aqui, ó. Tá? A partir da quinta ordem de retração, ele obedece esse fator. Mas enquanto ele não chega na quinta, você tem toda essa configuração disponível para você agora. Então, automaticamente, isso aqui já vai te dar muito mais fôlego para utilizar o Multimoedas V2 com mais segurança e minimizando o drawdown, né? Minimizando o valor flutuante que ele fica. Tá certo? Deixa eu passar para a próxima etapa aqui agora que eu fiz. Uma modificação simples que eu fiz aqui também, pessoal, e eu já falei da somatória dos ativos, salvando lucro, já falei que agora tem um fator Martingale para cada uma das ordens de retração criada,
Agora, eu adicionei também no Multimoedas V2 a possibilidade da pessoa definir horários, tá? Um cliente me relatou isso, que ele está usando um horário específico e ele vem tendo bons lucros. Então, para atender essa demanda, nós colocamos também a possibilidade de definir horário, onde você pode fazer a verificação somente da primeira ordem ou de todas as ordens. Tá? Isso aqui é igual funciona no Scalp. Já testamos, funciona muito bem. Tá? Lembrando que ele vem hora 1 e hora 2. Isso aqui é porque, às vezes, a pessoa quer negociar de um horário quebrado para outro, né? Por exemplo, você vai configurar um horário que às vezes seria das 3 da manhã até ao meio-dia e das 18 às 22, por exemplo. Então, por isso que ele tem esses dois horários. Então, você configura o horário, tá? Você configura a hora que você quer, o minuto que você quer e parar. Qual horário? Eu quero negociar das 0 horas até, por exemplo, às 10 horas da manhã, às 59, seria 11 horas da manhã. E quero começar novamente a partir das 15 horas e 0 minuto até às 18 horas e 59 minutos, por exemplo. Então, aqui eu configurei dois períodos de negociação. Então, para quem gosta de definir horários, é uma possibilidade para vocês agora também, tá bom? E para finalizar, isso eu fiz porque é uma implementação diferente, mas é o que eu estou usando na prática numa conta da XM que eu tenho. Inclusive, estou tendo bons resultados pelo comportamento que eu adotei no Multimoedas V2. Então, eu resolvi implementar isso de forma automatizada para que quem quiser utilizar esse tipo de estratégia possa utilizar também, que é o quê? Que é aqui no final, que é a mudança de candle, tá? Você vai mudar o candle que você está trabalhando com base na sua margem, tá? Para quem não conhece, esse parâmetro aqui é de extrema importância para sobreviver, principalmente estratégias de alta lucratividade, tá? Você só consegue ser arrojado, agressivo, até mesmo conservador, se você tiver uma muito legal e muito boa para margem, tá? Eu sei que muita gente nem olha nível de margem, mas o que vai quebrar a sua conta é o seu nível de margem baixo, tá? Porque a partir do momento que o seu nível de margem chega num ponto perigoso, ele vai diminuindo cada vez mais. E ele vai diminuindo até bater no stop out, tá? Então, para vocês aí que pretendem ter mais segurança, eu criei esse parâmetro. Eu vou mostrar para vocês ali o que é o nível de margem. Eu sei que muitos já sabem, mas poucos praticam isso, tá? Nível de margem nada mais é do que isso aqui, pessoal, ó. É esse valor aqui, ó. Preste atenção. Esse valor aqui é o principal. É por esse valor aqui que as corretoras dão um stop na sua conta, tá? E eu falo para vocês com muita franqueza, não deixe o nível de margem ficar abaixo de 1.000. Cara, em raras exceções, se você já tiver bastante negativado, aí você tem que dar uma controlada. Mas vamos supor que você ativou o seu multimoedas em uma conta, tá? Isso aqui é uma conta demo que eu ativei. Então eu ativei um multimoedas aqui, ele abriu as ordens. Eu vou já falar para vocês que com essa conta Cents de $969, que na verdade aqui no MetaTrader mostra 99.980, eu já falo que um lote de 0,30 aqui já se torna grande. Repara que os lotes aqui foram 0,30 e o robô nem movimentou ainda e o meu nível de margem está só 2.500%. Tá? Então, isso aqui é um sinal que a pessoa tem que ter que o seu lote está grande.
Se o seu lote está grande, você precisa reduzir ele para que você fique com mais margem disponível. Porque se você não fizer isso, tá? Se você não fizer isso, a sua margem vai só diminuindo. Só diminuindo. Eu fiz um teste aqui antes, que se eu abrisse as ordens de 0,60, o meu nível de margem já caía para 700 e poucos por cento. Às vezes a pessoa acha que 700 e poucos por cento é muito. Pelo contrário, 700 e poucos por cento, dependendo da estratégia que você estiver usando, rapidinho ela baixa para 400, rapidinho ela baixa para 200. Meu amigo, margem baixa, rapidinho ela zera a sua conta. Então, eu criei esses parâmetros agora, tá? Vou mostrar para vocês. E uma vez ativo, ele vai fazer as mudanças de time frame automático, tá? Presta atenção, não é que ele vai vir aqui, pessoal, ele não vai vir aqui, clicar aqui e mudar, não, não é isso. Internamente no robô, ele vai passar a comandar através do novo time frame, tá? Então, se eu clico aqui em propriedades do Expert, eu rolo aqui para baixo no final, tá? Se eu clicar aqui, ó, ativar controle de margem, então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Isso aqui é muito importante, principalmente no multimoedas. Eu tomei essas medidas aqui já faz mais de mês fazendo esse controle, só que eu estava fazendo manual. O que eu fazia? Eu acordava de manhã e eu olhava o nível da margem. O nível da margem estava abaixo de 1.500 pontos, eu ia lá e mudava o time frame para H4. Chegava perto de 1000%, eu mudava para o diário. Ele aumentava a margem porque as ordens iam sendo fechadas, eu diminuía o time frame. Então eu fazia isso de manhã, à tarde e antes de dormir. Então eu pensei, cara, eu vou automatizar isso, já tem isso pronto, é muito simples. Então eu criei esses parâmetros aqui, aonde você simplesmente precisa ativar ele, tá? E você define nível 1 de margem abaixo de. Então você fala assim, ó, se o meu nível de margem estiver abaixo de 1000, eu quero que o robô faça análise de abertura de ordem, faça toda a análise com base no diário. Então, assim, ele não vai abrir mais ordens facilmente, ele vai abrir uma ordem por dia e olha lá, a não ser que dê um sinal todo dia, mas como nós estamos usando a média de apoio, então ele não vai fazer isso todo dia. Então, automaticamente você vai ganhar dias sem ficar movimentando, abrindo ordem, até que essa situação comece a normalizar. Então, se o meu nível de margem é abaixo de 1000, uma sugestão, eu coloquei no diário, tá? Nível 2, se o meu nível de margem estiver abaixo de 1500 e acima de 1000, tá vendo aqui, ó, abaixo de 1000 ele usa o diário, mas abaixo de 1500, que seria 1100, 1200, 1300, 1400, eu uso o H4. Ele vai fazer as análises e aberturas de ordem com base no H4. Tá? Isso é para a sua segurança. Nível 3 de margem. Se o nível está menor do que 2.000, então significa que ele está menor do que 2.000 e maior do que 1.500, que seria 1.501, 1.502, 1.600, 1.700, 2.000. Eu passo a abrir no H1, por exemplo. Ok? Tá me escutando, Marcos? Deu uma falhada feia agora. Não, beleza, eu fiquei calado. Vou recapitular aqui, tá? Rapidinho. Eu vou recapitular, pessoal, porque cortou. Então, vamos lá. Nível 1 de margem. Eu determino um nível de margem que é abaixo desse nível de margem, eu utilizo um time frame. Então, eu determinei o diário. Meu nível de margem está abaixo de 1000, uso o diário. Meu nível de margem está abaixo de 1.500, porque ele vai analisar o quê? Ele vai analisar que o seu nível de margem está acima de 1000 e abaixo de 1.500. Então, eu uso o H4. Nível 3, meu nível de margem está menor do que 2.000 e maior do que 1.500, então eu uso o H1. Tá? E para finalizar, eu coloco, se o meu nível de margem estiver abaixo de 3.000 e acima de 2.000, eu uso o M15, por exemplo. Então, isso o robô agora vai fazer o ajuste automático. Você não precisa ficar mudando o time frame. Se você deixar isso aqui ativo, tá? Depois a live vai ficar gravada, você vai poder reassistir essas partes aqui para você entender. Se você deixar isso aqui ativo,
automaticamente ele já vai fazer a mudança interna. Então, se ele abrir a ordem a cada candle de 15 minutos, ele não vai abrir mais ordem a cada candle de 15 minutos, ele vai abrir ordem com base no candle que estiver naquele momento. Por quê? Porque ele vai respeitar o nível de margem, que é algo que fez toda a diferença para mim ultimamente. Tá? Então, se você respeita isso aqui, automaticamente ele vai diminuindo a quantidade de ordem e vai te dando mais segurança. Tá certo? Então, essas foram as melhorias que eu fiz no Multimoedas V2. E agora eu estou aqui para responder algumas perguntas de vocês, tá bom? É isso, Marcos. Beleza. Vamos lá. Pessoal, alguém está com alguma dúvida? Eu olhei no chat aqui, não tem nenhuma pergunta. O Rodrigo está falando, essa opção ficaria legal também no scalping. O Ariel está falando, não quebra nunca praticamente. O Ariel está falando, esse gerenciamento é muito bom. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre a atualização? Quebra o microfone. A hora é agora. O Milton tem. Milton, você quer abrir o microfone? Opa, boa noite, pessoal. Boa noite. Eu gostei desse último parâmetro que o Flávio apresentou, achei interessante. Eu só queria perguntar para o Flávio se ele acha que faz sentido no futuro trazer esses parâmetros para o RoboScalping, por exemplo. Não sei se ele acha que isso pode fazer sentido ou não, mas eu achei bem interessante. Essa parte do nível de margem aqui? Isso, do nível de margem. Não, sim, a ideia depois é levar assim para o scalping, né? Eu coloquei primeiro esse conceito aqui porque eu usei ele, né? Eu usei ele manualmente, né? Como eu disse, durante alguns meses para cá eu venho fazendo isso manualmente e é o que dá total segurança para a conta. O que acontece com o multimoedas? O multimoedas ele é um robô. Eu gosto de trabalhar o multimoedas de forma arrojada. Tá? Eu gosto, é um perfil meu. Mas também pensando nas pessoas que são conservadoras, o multimoedas ele é um robô que abre muita ordem. Então, por ele abrir muita ordem, tem momentos que não é vantajoso ele abrir muitas ordens. E o que eu reparei é justamente o nível de margem, que vai te dar segurança para você falar assim, não vou quebrar minha conta, é segurar o nível de margem. E como que você segura o nível de margem? É não abrindo mais ordem. Chega um ponto, não adianta você ficar insistindo. Né? Pensa que você, por mais que está usando uma média de apoio, por mais que está fazendo tudo, aí você chega e fala assim, o robô foi lá e abriu uma ordem. Aí passa mais 4 horas, o robô abre outra. Então, assim, não faz sentido aquilo. Né? Claro, não é só isso também. Eu acho que com os fatores Martingale agora, em 5 níveis, né? Eu acho que vai te dar mais flexibilidade ainda para ter mais segurança, porque você vai poder falar assim, olha, como eu sei que no multimoedas o que vai me dar dinheiro não é eu abrir retrações, e sim eu tentar resolver essas ordens o mais rápido possível, mas caso abra retrações, agora você pode estipular as 3 primeiras retrações, você pode deixar sem martingale, por exemplo. O simples fato de você usar a combinação dessas alterações que eu fiz hoje, que é nível de margem, né, atrelado ao time frame, os 5 níveis de martingale e o fechamento, né, somando pares de moeda, que vai realizar um certo percentual de lucro, eu falo para vocês que dificilmente o multimoedas vai gerar prejuízo para vocês. Tá? Claro, respeitando o saldo da conta, né? Não adianta querer colocar esse multimoedas V2 numa conta standard com $5.000. Não façam isso. Tá? Não é o objetivo. Coloque os $5.000 numa conta Cents, utilize o limite de capital e coloque por lá. Tá? Mas se você tomar esses cuidados, provavelmente não terá perdas. E eu vou já analisar para ver a possibilidade de colocar esses parâmetros no RoboScalping, tá bom? Show de bola. O Reinaldo Pereira está perguntando, qual a vantagem de usar o V2 ao invés do 7? Eu posso responder, Bom, Flávio?
Hã? Não, pode Não, seguir. não. Capaz que o que eu ia te falar é a mesma coisa. A questão, pessoal, a questão assim, olhando para mim, para o Flávio que gosta de ser mais arrojado. Se eu gosto de ser mais arrojado, eu tenho que usar o V2. Tá? Isso vai de perfil. Então, assim, o que você vai analisar? Você tem um perfil arrojado? Você sabe ser arrojado? Você sabe dos perigos de ser arrojado? Aí o multimoedas V2 tem uma vantagem legal, porque eu ganho bastante dinheiro usando ele. Agora, se você não responde essas perguntas que eu te fiz, provavelmente o multimoeda 7 vai ser muito melhor para você e para muita gente. Então, assim, são robôs que trabalham diferente. Multimoeda 7 é um robô tranquilo, é um robô que tem os setups configurados para cada ativo tem suas distâncias de retração, cada ativo tem seus fatores martingale e tudo mais. Então, ele é um robô que ele tem stop por ativo, então ele vem se comportando muito bem, principalmente nesse período instável. Já o multimoedas V2, ele é um robô arisco, tá? O multimoedas V2, ele é um robô que requer uma atenção da sua parte, desde o saldo a ser utilizado, os cuidados, né, para não exagerar no lote inicial e, claro, ter noção disso que eu estou mostrando para vocês aqui hoje, tá? Porque ele vai abrir muitas ordens, ele vai sim te gerar um bom lucro, mas você precisa ter cautela, principalmente nessa última parte que eu mostrei para vocês aqui, ó. Isso aqui para mim fez total diferença para manter uma conta bem lucrativa e segura, tá? No meu ponto de vista, essa é a vantagem do multimoedas V2 em vista do multimoeda 7, tá? Só para quem quer ser arrojado, só isso. Eu ia falar justamente uma questão de não é vantagem, mas é uma questão de perfil mesmo. Diógenes, quando fechar as ordens de lucro, ele vai abrir novas ordens do par que foi fechado? Sim, ele vai abrir novas ordens no par, respeitando o candle que ele estiver utilizando. Se você tiver ativo essa parte aqui que eu acabei de mostrar, ele vai abrir novas ordens quando acontecer a mudança de candle com base no nível de margem que você tiver ali, tá? Se você não estiver utilizando esse módulo aqui, aí vai abrir ordem com base no time frame do seu gráfico aqui, tá bom? Beleza. Gabriel Paiva está perguntando se já está disponível. Sim. O procedimento para atualizar o robô com essas alterações. Deixa eu mostrar o site aqui para eles. Só um minutinho, Marcos. Eu vou só abrir o site aqui e mostrar para eles, tá? Bom, vou compartilhar a tela aqui do site. Estão vendo aí, né? Deixa eu sair de mim aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Quando você chega no nosso site, vai estar nessa página aqui inicial, que é o afxtrade.com, onde você precisa clicar minha conta, já sou cliente, tá? Você clica aqui. Você clicou aqui, aguarde um pouquinho para ele direcionar para a próxima página. Aqui, você vai clicar atualizar robô, tá? Clica no botão aqui, ó, atualizar meu robô. Você tem um robô Scalp, você tem um robô multimoedas e um robô multimoedas 7. Então, você, para atualizar o V2, você clica aqui, ó, atualizar robô multimoedas. Agora é importante, pessoal, você, ao chegar nessa página aqui, você vai clicar em download, você vai fazer o download vai ser feito. Aí, a partir de agora, você deve seguir esses passos aqui, ó, tá? O que é os passos? Abra a pasta de dados onde fica instalado o Expert FX-Trade. Para isso, clique no menu. Ele está te mostrando, tá? Você vai abrir a pasta de dados, tá? Terminou essa etapa? Clica na etapa 2.
feche o MetaTrader. Para mim, pessoal, depois que você abrir a pasta de dados, essa etapa aqui, para mim, é a principal. Feche o MetaTrader. Por que eu estou falando para você fechar o MetaTrader? Porque se você atualizar o robô com o MetaTrader aberto, ele vai desconfigurar toda a sua configuração. Tá? Então, você precisa fechar o MetaTrader. Tá? Fechou o MetaTrader, passa para o passo 3. Com o MetaTrader fechado, pega a pasta de dados, clique em MQL4, está te mostrando os caminhos. Tá? Clique novamente em Expert e novamente clique em EAFX Trade Multimoedas. Tá? Você vai abrir a pasta do EAFX Trade Multimoedas. E aqui dentro, substitua o arquivo atual pelo arquivo que você fez download na página. Lembrando, tá? O arquivo que eu fiz download aqui, pessoal, ele está compactado. Você precisa extrair o arquivo de dentro dele. Tá? Aí o arquivo que tiver extraído, você substitui. Feito isso, pronto. Nessa página sempre você vai falar, acabou, não tem mais o que fazer, porque o passo 3 termina tudo. Tá? Aí é só você abrir o MetaTrader e está pronto. Só substituir o arquivo, tá bom? Então tem os passos certinhos, siga os passos que não vai ter erro, tá bom? Show de bola. O Ariel está perguntando, como o mínimo é M15, poderia aumentar o lote se ficar muito conservador? Como é que é? Como o mínimo é M15, poderia aumentar o lote se ficar muito conservador? Pessoal, eu vou falar uma coisa bem legal para vocês agora, que é interessante, tá? É algo que eu tenho feito também, que é o quê? Qual que é o maior erro que a pessoa às vezes comete ao usar o multimoedas V2? Para mim, o erro que a pessoa, o pior de todos, é a pessoa vir aqui e querer determinar, por exemplo, não estou falando de lote dinâmico, não estou nem falando de lote dinâmico aqui, tá? É a pessoa chegar aqui do nada e fazer igual eu fiz no exemplo aqui, eu coloquei 0,30. A pessoa acha que 96.980 de saldo no MetaTrader é muita coisa, e ele vem cá e já entra com 0,30. Esse, para mim, é o erro pior. Eu acho que quando você quer usar um robô, primeira coisa, existe a fase que você precisa estar ajustando a sua estratégia, tá? Que para mim é a principal. Então, sabe aquele primeiro mês? Eu sei que às vezes você está contando com aquele dinheiro para alguma coisa, mas calma. Não faça conta com dinheiro de lucro de robô agora. Pense em proteger o seu capital. E como que você protege? É sendo inteligente. Se o robô é seu, você tem todo o tempo do mundo para usar ele, comece com um lote pequeno. Pega o Multimoedas V2, por exemplo, começa com ele aqui assim, ó, independente do saldo que você tem, comece com ele aqui, ó, vou começar com um lote de 0,02, por exemplo, tá? E vou colocar para ele fazer um fechamento em valor mesmo aqui, ó. Eu vou estipular aqui, por exemplo, $10, por exemplo, e vou estipular aqui no fechamento global aqui, um lucro de $5, por exemplo. Para que eu estou te falando isso? Porque você vai dosando e ajustando a estratégia do robô para você ver, olha, ele trabalhou 15, 20, 30 dias, ele me gerou X dólares de lucro, teve um ativo ou outro que andou mais ou menos, não sei o quê. Ó, parece interessante. No segundo mês, achou interessante? Você vem aqui e muda para 0,04, por exemplo, e aumenta o lucro. Isso aqui eu queria 5, eu passo para 10, por exemplo, e vem aumentando gradativamente. Por que eu estou falando isso? O pior erro que as pessoas fazem é coloca $1.000 na conta Centos, tá? Por mais que eu tente avisar, igual eu avisei para todo mundo do fechamento global, falei, pessoal, coloque um capital, não use lotes grandes, use no máximo que eu estou falando, tá? O que eu falei até chegou num drawdown de 40%, 50%, que eu avisei que era normal. Tá? Eu avisei que era normal. Hora nenhuma eu falei que o rebaixamento não iria aumentar. Ele pode sim aumentar. Só que o Multimoedas V2 global, ele deixa uma certa ansiedade nas pessoas, porque a pessoa quer ver fechando o ordem e não fecha. Então, com essas implementações novas que eu fiz depois de fechamento, de pares positivos, vai te dar mais flexibilidade. Só que, eu lembro direitinho, eu falei, pessoal, quem quiser testar na demo, testa, vai testando, vai vendo. Cara, já teve gente que partiu para real,
já tacou lá 1.000, 2.000. Teve gente que por conta própria já aumentou o lote, aumentou o percentual de lucro. Então, assim, para quê? Entendeu? Para quê? Para nada. Então, comecem com calma, tá? Comecem com calma, porque você vai ver. Eu vou mostrar aqui agora um MQL para vocês, tá? Não estou fazendo comercial do MQL, mas eu vou mostrar para vocês que para se chegar num lucro, os 2 primeiros meses, praticamente, eu não ganhei quase nada. Então, assim, eu vou te mostrar aqui agora para vocês verem. Ó, deixa eu só aqui para vocês verem aqui. Eu vou compartilhar essa tela aqui. Esse MQL aqui é uma conta da XM que eu tenho, tá? Eu estou trabalhando com ela já há um tempinho, tá vendo? Olha aqui para você ver. Eu fiquei praticamente 3 meses ganhando mixaria, tá? Vocês estão vendo? Tá vendo aí, Marcos? Tô sim, tô sim. Então, assim, eu fiquei 3 meses ganhando quase nada. Por quê? Porque eu estava ajustando, vendo o que eu poderia melhorar, vendo o que eu poderia fazer, para depois começar a colher os frutos. E eu vejo que as pessoas fazem diferente, elas já querem logo de cara começar com isso aqui, ó. Cara, não faça isso, tá? Se você acha que é simplesmente começar com um lote maior, tacar um martingale forte, não faça isso. Comece devagar, vai ajustando a estratégia, vai acompanhando o lucro que está te dando e vai aumentando com calma. Por quê? Porque o que vai te dar segurança, pessoal, é a análise disso aqui, ó. Olha o drawdown. Ele deu 38% de drawdown, entendeu? Ele deu 38% de drawdown, tá? Ele começou com $300. Depois que eu vi que a estratégia estava alinhada, eu fiz um depósito a mais aqui. Só que o lucro que eu já tive nesses meses, olha aqui, ó. Então, isso chama uma disciplina, tá? Então, você precisa acompanhar. Às vezes é legal você ter um MQL seu para você ir acompanhando o desempenho, tá? E não fica resetando MQL 5. Eu sei que as pessoas, elas têm mania de ficar abrindo conta, estourou, abre de novo, estoura. Tem aquilo para você ver a sua performance de melhora também, tá? Fica essa dica para vocês. Então, o Multimoedas V2, cara, ele é um robô que funciona muito bem, tá? Eu vou até compartilhar a minha tela, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar ela aqui. Peraí, agora danou tudo aqui. Peraí. Deixa eu limpar aqui para eu mostrar para vocês que é o Multimoedas V2 mesmo, tá? Deixa eu só arrastar esse. Eu vou. Trem danado. Peraí, só um pouquinho. Peraí. Danou tudo aqui. Deixa eu só tirar isso aqui. Vou arrastar para o lado aqui, ok? E vou compartilhar com vocês aqui agora para vocês verem. É o Multimoedas V2, só isso, quer ver? Deixa agora aqui o... Deixa eu compartilhar lá para vocês verem aqui, ó. Deixa eu ver... Tá vendo alguma coisa aí, Marcos? Tô sim. Então, essa conta aqui é a conta do MQL5, tá? Então, assim, ela usa o MV2. Esses gráficos aqui, essas moedas estavam abertas só porque eu estava analisando esses 2 ativos aqui, tá? Esse gráfico aqui, eu nem estou usando, eu estou 180 negativo, mas eu desabilitei o modo, porque para mim aqui só essa configuração não me deu nada, então eu desabilitei ele, modo trader ativo, até que ele feche as ordens. Mas o que está gerando a rentabilidade é essa configuração. Esse lucro de 227 foi hoje, tá? Nesse momento eu estou 1.900 e pouco em aberto, normal, mas é o Multimoedas V2, tá? Tanto que se vocês olharem aqui, eu já deixei configurado aqui a nova configuração que eu criei, tá? Então, assim, é disciplina, é ajuste, é paciência, não adianta querer correr, que, sabe, o grande erro de todo mundo que
quer usar o V2, às vezes é querer muito lucro logo de cara. Então, assim, cuidado com o lote inicial, tá? Em relação para ele que perguntou do 0,15, tá no M15, pode aumentar o lote? Eu recomendo que não. Eu recomendo que você comece devagar. Comece com um lote pequeno e vai ajustando, tá? Respondendo a resposta dele, a pergunta dele, Marcos. Beleza. Deixa eu ir para a próxima pergunta aqui. Diógenes, pode atualizar com as ordens que estão abertas? Sim, porém o MetaTrader tem que estar fechado, igual o Flávio falou agora, tá? Davi Cunha. Nesse parâmetro do nível de margem, para quem já está muito negativo, no meu caso, com 40% de DD, contudo, com uma margem boa, acima de 2.500, não é perigoso a possibilidade do robô abrir mais ordens? Como assim? Não, se ele está com DD de 40%, ele vai ter que fazer o quê? Se o nível de... Não, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, pessoal. Esses parâmetros são configuráveis, você digita, tá? Esse 1000% aqui eu coloquei com base numa conta minha. Você pode chegar aqui e falar assim, ó, se o meu nível de margem estiver abaixo de 3.000, por exemplo, você abre o diário. Se o meu nível de margem estiver abaixo de 5.000, por exemplo, por que eu falo isso? Porque tem contas CENTES da FBS que tem uma margem muito grande, né? Então, aí você ajusta esse nível do jeito que você quiser aqui, ó. Aí você fica à vontade, tá? Tanto que tem hora que você olha a conta da FBS que tá com 4.000% de margem, né? Então, aí você tem que ajustar, tá certo? Perfeito. Fabrício, tem algum momento específico para poder fazer essa atualização? Ou é só chegar lá para parar o robô e fazer essa atualização que não vai afetar as operações de andamento? Acho que é a mesma pergunta do Diógenes, né? Já foi falado. Acho que ele falou até antes de você explicar, da gente ter falado. Rodrigo, usando esse parâmetro de ajustar o time, é melhor colocar ele em M5 e configurar para ir aumentando? Pessoal, eu vou ser bem sincero para vocês, tá? O Multimoedas V2, eu recomendo vocês terem muita cautela no uso do time frame M5, tá? Eu costumo utilizar ele no M5 porque o meu perfil é arrojado, né? É diferente. Mas se você está com aquele capital ali que você procura uma rentabilidade legal, mas nada exagerado, você pode negociar com ele no M30, H1, né? Eu acho que já está de bom tamanho, tá? Não tem a necessidade de ficar diminuindo o time frame. Pensa o seguinte, quanto menor o time frame, mais ordens ele está sujeito a abrir, mais rápido ele vai tentar entrar no mercado a todo custo, né? Porque se der um sinal ele vai tentar entrar. E eu não vejo que é vantagem fazer isso sem ter uma estratégia bem definida, tá? Eu acho que é perigoso. Eu acho que usa um time frame maior um pouco para evitar isso. Beleza. Abel, o 1% que for salvo será abatido do valor do balanço? Não, pessoal, não. Isso aqui não é um limite de capital, isso aqui não é um fundo de reserva. Isso é uma forma de você lucrar enquanto o seu robô está tentando fazer o fechamento global. Pensa que você tá toda hora, olha aqui para vocês verem um exemplo, né? Vamos supor que essa conta aqui tivesse há 5, 6 dias, 7 dias, 10 dias sem fazer um fechamento global. E aí a somatória dos pares aqui começa a te dar uma lucratividade legal, só que com a versão que vocês têm aí hoje, vocês não têm como fazer nada. Como é que vocês vão fechar a ordem? Não tem jeito. Né? Então, para facilitar, você vai lá e preenche. Olha, eu quero fechar com base nos pares positivos. Se os meus pares positivos tiver 1% de lucro, né, do jeito que você quiser configurar, ele vai fechar. O lucro vai compor o balanço. Não é fundo de reserva isso aqui, pessoal, é lucro. Tá? Beleza. Fabrício, eu fiz um depósito de $1.000 numa conta Cent para rodar o meu V2. Esse é o recomendado mesmo ou teria que ter feito um aporte maior? Não, eu acho que você pode começar com menos. Tá? Se você depositou 1.000,
No seu MetaTrader vai aparecer 100 mil, ok? $1.000 numa conta Centos, aparece 100 mil no MetaTrader. Eu recomendo você começar aqui, ó, ativo limite de capital, tá bom? Ativo limite de capital. Somar lucro limite de capital, você pode dizer que não, inicialmente, tá? Percentual também você não vai mexer. Limite de capital em percentual, coloca falso, tá? E aqui você coloca, por exemplo, 50 mil, por exemplo, tá? Usa só metade do seu capital nele, tá? Quer colocar menos? Vem aqui e coloca menos, coloca 30 mil. Isso aqui eu acho que é o menos, tá? 30 mil para ficar tranquilo. Eu sei que às vezes as pessoas vão chegar aqui e falar, ah, não, vou testar com 10 mil, tá? Não, mas eu recomendo pelo menos $300 aqui, tá? Dessa forma. Gabriel Paiva, até qual time frame é recomendado utilizar o V2? Cara, eu falo o seguinte, pessoal. Você pode utilizar o multimoedas V2 em qualquer time frame que você quiser, desde que você saiba o que está fazendo. Tá? Saiba o que está fazendo. O que eu não aconselho é, do nada, você não saber direito o que eu estou falando e querer pôr logo de cara no M1, no M5, no M15. Eu não recomendo, não recomendo. Mas você fica à vontade para fazer o que quiser. A minha recomendação é que você utilize M30 H1, de bom tamanho. Tá? Nós estamos falando de um robô que trabalha 27 pares, né? Hoje é 27, no começo era 26. Então trabalha 27 pares de moedas e um único gráfico. Então, sempre vai ter ordem aberta, sempre. E sempre vai ter lucro realizando. Tá? O que você precisa ter cautela é tamanho de lote inicial utilizar. Tá? Já falei antes aqui, não adianta querer começar com lote grande. Então, se você entendeu o recado que eu passei, começa com lote pequeno, lote fixo mesmo, começa com lote de 0,02 ou 0,03 que seja, compatível com o saldo da sua conta, tranquilo, deixa ele usar, deixa ele rolar um mês, depois você ajusta, aumenta e vai levando a coisa dessa forma. Se você quiser usar ele no H4, claro que pode, mais seguro vai ser. Mais seguro vai ser. Quanto maior o time frame, mais seguro qualquer robô vai ser. Essa é a verdade. Tá? Com certeza. Rodrigo, qual é a recomendação de capital e lote início para o V2? O Flávio acabou de falar. Nós já falou. Para sair de tudo aos poucos, basta colocar modo trader ativo falso e fechar todos os pares positivos? Sim. Vamos supor que você está nessa situação aqui e você fala, ah, não quero mais usar o V2, como é que eu saio dele? Coloca modo trader falso, tá? Por quê? Ele vai parar de abrir ordem, depois que aquele ativo saiu, ele não vai abrir outro ativo. E aí ele vai eliminando os ativos devagar, tá bom? Então, pessoal, tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa? Tem. Manda, Milton. É o seguinte, eu atualizei o meu, eu estava até contigo, Marco, tá com 2 meses e meio também que ele não fecha, tá? Eu atualizei agora, ele está fazendo lucro de 1%. Mas quando eu fiz a primeira configuração, eu botei lote dinâmico e lucro dinâmico. Eu acho que eu botei em... Está ativado, certo? E ele ficou, acho que ficou 0,0002. E aí, agora ele está dando 1% aqui e não fecha. Calma, tem que deixar virar o candle, tá? Espera um pouquinho. Ah, então é só com uma hora? Mas não está dando positivo. Hã? Eu já atualizei. Paciência, Tá dando, é normal, normal. Se você quiser que as suas ordens fechem no montante do lucro, vem aqui nesse parâmetro aqui, pessoal, ó. Eu botei. Aqui, ó. Quanto, cadê? Peraí. Só um minutinho, peraí. Deixa eu achar aqui, Marcos. Aqui, ó, esse parâmetro aqui, ó. Fechar todas as ordens na mudança do candle, eu deixo ele falso, tá? Ele vai fechar, deu lucro, ele vai fechar. Flávio, faz o seguinte, sobe essa definição na parte de configuração dinâmica e configuração dinâmica, lote e lucro dinâmico.
Hum. Pronto, aí o meu tá assim. 0.02 está ativo. Tem que estar falso para ele pegar outra configuração. Não, se você quiser usar lote dinâmico, ele tem que estar verdadeiro. Se você não quiser Tá, usar... o meu tá. Hã? Tá, mas como fica essa outra configuração? Porque aí eu vou, vamos supor que eu vou usar Aqui, ó, o pessoal, ó. Aqui, ó. Aqui é a meu tá assim, configuração principal, meu tá tá? tudo. Aqui, ó. Aqui manda, ó, lote, tá? Valores, tá vendo? Mas, Tá aqui. tá, o meu tá no segundo. O meu tá no segundo. Como é que fica Isso. essa outra configuração? True. É, ele tá aí, pronto. Tá verdadeiro aí, pronto. Isso. E aí como é que fica o resto? Normal? Não, pera aí, não. Aí deixa eu te falar. Eu não sei te falar isso aqui, não. Calma. Aí isso aqui tem que ser. Depois você tem que ver com a equipe de suporte como é que tá a sua configuração, porque eu não sei te passar que configuração que você tem que ativar aí agora, porque eu não sei como é que você está usando. Hoje eu. Não, eu só mexi nesses dois pontos e deixei rolando. Tá com 2 meses e meio que não fecha. É, porque é o fechamento global, é normal, é normal. Tem muita gente que Mas, também um tempinho não fechando, tá? É normal. Agora, hoje eu estou mostrando isso aqui, ó. Ativar. pronto, pronto, eu ativei aí, mas ele não fechou por 1%, não. Eu botei aí 1% para fechar, ativei tudo que você fez, mas as horas aqui, tá dando lucro aqui de Ativou tá aqui, ó. $55. Ativou aqui? Ativei, Então é só ativei, botei, aguardar. tá dando Aguarda um pouquinho. $55. Isso. Se você ativou aqui, ó, ativar lucro pares positivo. E você Ativei. aqui, ó. E se você ativou aqui também, ó, para ser dinâmico, tá? Se você ativou aqui para ser dinâmico dessa forma aqui, ó. Se você veio aqui e esse bloco aqui, você pegou aqui e falou assim, ó, Ah, para ativar verdadeiro 1%, tá? Daqui a pouquinho vai fechar. é, Pode ficar tranquilo que vai fechar. mas não fechou, não. Eu falei Fechou, não. daqui a pouquinho fecha, pode ficar tranquilo. Eu vou falar com o menino do suporte aí, porque não deu, não. Tá, se não fechar, você me chama amanhã que eu te mostro fechando. É melhor ajeitar isso agora, porque tá dando um lucro tão bom aqui, tá com 3 meses que não ganhou nada. Você deixou desativado isso aqui, ó. Cadê? Deixa eu procurar aqui, que agora, aqui, ó. O seu tá falso aqui também? Deixa eu ver. Não, eu não mexi não, tá do jeito que não tava. Então você Alterei tem que nada. olhar. Foi o primeiro parâmetro que eu mandei você olhar aí, ó. Falei para você, dá uma olhada nesse parâmetro aqui, ó. Porque o fechamento global, ele fecha só na mudança de vela. Então, se você colocar esse parâmetro. Configuração de fator. Configuração. Eu vou falar com o menino depois aqui da live. É o jeito, Beleza, melhor. então. Tranquilo, então, tá bom? Beleza. Bom, vamos continuar. O Gabriel está perguntando, mesmo que usando o lote dinâmico, tem que ativar os pares positivos no bloco 1? Acho que por isso que o do Milton não fechou. Aqui, ó, pessoal, é isso aí, ó. Tem que ativar aqui, ó. Os parâmetros que ativa são esses aqui, ó. Todos aqui ativa valores, tá vendo? Verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. E esse parâmetro novo aqui também você ativa ele aqui, ó. Deixa ele ativado. Uma vez ativado, aí você vai lá no percentual e ativa o que você quer em percentual, tá? Perfeito. Milton, já fica a dica aí, tá? Marco, ei, Marco, É, não, tô não. vendo? Tô falando só para ficar a dica. Que o Flávio Não, acabou de Marcos, falar. eu tô querendo, tô tendo na live, tu me ajudando na configuração aqui, porque eu tô querendo fazer aqui, errar aqui não, porque eu acho que vai dar problema. Pode Tá, ser? beleza, beleza. Ok. Bom, o pessoal já não tem mais perguntas. Pessoal, ficou claro a live de hoje, as atualizações? Ficou claro para todo mundo? Responde no chat, por favor. Sim, ficou, beleza? Ok.
Bom, pessoal, então o que a gente queria trazer para vocês era isso a respeito da atualização do Multimoedas. A live vai ficar gravada sim, tá? Quem chegou atrasado vai poder assistir e até importante para a gente rever essa live. Foram muitas coisas importantes, então é bom, tá bom? Pessoal, obrigado pela companhia. Obrigado a todos, Flávio, Max, a todos vocês. Boa noite e fica com Deus. Boa noite, Marcos. Boa noite, Max. Muito obrigado a todos aí que compareceram, tá? E até a próxima. Até mais.